Olá, estamos começando pelo meu Insta, Gisele Batista, e pelo Insta do meu marido, Conrad Jansen, a nossa live de casal. Vocês vão entrando, porque tem muito assunto bom que vocês mandaram pra gente. Já vão ali naquele quadradinho, ali retângulo com interrogação, já coloca a tua pergunta, casamento, filhos, sapinhos, o que vocês quiserem. A gente está aqui para responder. Como vocês viram no meu, a gente colocou quase todos pra dormir. Esse aqui não foi ainda. Mas, vamos lá. Vamos lá. Por que deu essa ideia de fazer essa... na verdade, eu sou nowhere, né? Como vocês sabem. E eu creio que Deus tem algo específico para alguns, que eu depois, no final da live, eu vou falar. Aquilo que eu creio que Deus está fazendo e que quer fazer na vida de alguns de vocês. E também para perceber o que estava acontecendo dentro da cabecinha de todo mundo aí, nesse período de quarentena, e que a gente poderia ajudar com aquilo que a gente tem aprendido e o que a gente poderia compartilhar com vocês. Então eu falei para Gisele, ela falou assim, mas por que você está fazendo essa live? E a minha resposta foi, também não sei, mas eu creio que a gente tem que fazer uma hoje. Eu sinto isso, né? Meu instinto é assim, como Deus fala comigo. Gente, então assim, só pra vocês terem uma ideia como esse instinto dele funciona, ele falou, acho que a gente tem que se mudar. E foi bem um pouquinho antes da quarentena. Ainda bem que a gente se mudou, porque era apertado outro lugar e a gente já tá assim numa situação muito difícil com as 4 crianças. Aí ele fala, a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. De repente, uau, precisava mesmo, né? Então presta atenção. Então vamos lá. Temos algumas pessoas aí já. Já dá um bom número. Vamos lá. Então, várias perguntas falam assim, falem sobre casamento. E esse foi um dos principais motivos que eu pensei em fazer a live. Porque diz que na China, em vários lugares, o número de divórcios aumentou depois da quarentena. E a gente tem escutado comentários de pessoas que estão com problemas no casamento nessa época. E aí eu queria fazer alguns comentários. Depois vocês podem fazer perguntas já na caixinha ali, que a Gisele falou. E podem fazer na minha também. E aí as coisas que me vieram hoje são muito específicas para alguns de vocês. E na verdade, assim, alguns pediram pra gente contar a nossa história e tudo mais. E na verdade a gente começou a namorar, na verdade foi dia 15 de abril de 2001. Então, o que é isso? Faz bastante tempo já, né? Então, 19 anos que a gente tá junto, mais tempo junto do que separados. E a Gisele fez um fio de coração. Fio de coração, meu E aí, então assim, a gente já passou por vários momentos da nossa vida. Alguns perguntaram da questão financeira, outros perguntaram de outras coisas. E a gente já passou por momentos onde ela ganhava quase o dobro que eu, mais que o dobro, outra vez eu ganhei mais que o dobro que ela. A gente já passou por várias fases na vida. E eu tô percebendo que tem pessoas que estão sendo injustas com o seu cônjuge nessa fase. Porque você tá colocando em xeque uma história tua com a pessoa do teu lado por causa de um momento específico. E para mim isso eu falo que isso é injusto, sabe? Então o casamento ele é assim de altos e baixos. Então quando um tá forte, o outro tá fraco. E talvez você seja o forte dessa fase, né? A gente pega muitas mulheres, né, reclamando dos maridos que não são tão espirituais como elas são nesse momento. E aí as pessoas começam o fariseísmo, né? Eu sou muito mais espiritual que o meu marido. E aí o que acontece é que às vezes foi o marido que levou você para Jesus. E agora você tá se achando, né? Ou você estava bem espiritualmente e a outra pessoa não. E agora você está na tua melhor fase. Olha, que bom que você está na tua melhor fase, né? E esse é o momento de você viver isso e inspirar o teu cônjuge, né? E quando a gente exige algo da outra pessoa que você agora está desfrutando de um processo, às vezes é injusto, sabe? Porque cada um está no seu momento. E as tuas inseguranças não são as seguranças da outra pessoa, muitas vezes. Então, às vezes, está exigindo algo do teu cônjuge que está num momento totalmente instável, né? E aí você está exigindo uma estabilidade que não é possível, né? Então esse é um dos primeiros pontos que eu queria fazer se você é casado, é que você não seja injusto com esse momento que vocês estão passando. Mas hoje eu vi um post de que a nossa vida é como se fosse essa tela inteira
daí, quer dizer, tudo, né? Essa tela inteira, daí a nossa vida, essa bola, e esse momento que nós estamos passando é um pontinho na tua história. Então não dá pra definir o relacionamento nesse momento, não dá pra você encarar as brigas que estão dentro de casa, os desentendimentos, como uma sentença que o nosso relacionamento é assim. Muita coisa tá vindo pra superfície porque a gente tá preso num quadrado aqui e ninguém se aguenta mais às vezes, né? E a gente precisa de um tempo também, cada um no seu canto, tem horas que a gente tá com vontade de estrangular um ao outro, né? Então assim, faz parte a gente aprender a conviver. Eu acho que desse momento a gente tá tirando muito ouro, muito aprendizado, né? A gente tá podendo se analisar em coisas que a gente não sabia que a gente era assim, porque a gente nunca ficou exposto a tanto tempo junto no mesmo quadradinho, né? Com tanto medo lá fora, com tantas inseguranças, com a questão financeira. Então, assim, nunca fez tanto sentido aquela frase, né? Give yourself grace. Vamos dar um tempo de graça para nossa vida agora, vamos dar um desconto, né, nesse momento. Bom, esse é um dos primeiros assuntos que mais bombou lá, como é que é o nosso casamento. Então, o nosso casamento, ele começou muito assim, para nós foi muito natural a questão quando nós nos conhecemos, e a gente começou muito jovem, nosso casamento muito imaturos em várias coisas, e nós fomos amadurecendo juntos, né? Inclusive, alguns perguntam, mas né, como é que é a Gisá? A Gisá não foi sempre assim, né? Eu não fui sempre assim. E a gente vai mudando ao longo desses 19 anos, a gente muda constantemente e a gente tem que aprender a amar o cônjuge, ele sendo diferente do que ele era quando você encontrou. E ele sempre fala uma frase nos cursos que a gente dá de casal que as pessoas ficam... Como que você não fica ofendida? Fale. Eu falo que quando você casa com a pior versão da tua esposa. Eu tenho que concordar com isso. Se a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória, então quer dizer que você casou com a pior versão da tua esposa. Ele melhorou um pouquinho. Então a ideia de você ver que nós estamos evoluindo em várias áreas da nossa vida, né? Então, e a questão é que a gente faz parte disso. A Luísa quer falar uma coisa, acho. Ela fala assim. E isso é muito importante para a gente entender um processo de estresse como a gente tem vivido hoje, porque cada um tem um processo mais acelerado que o outro, né? Então, por exemplo, a Gisá, ela teve uma aceleração na vida dela depois da cura, que foi algo extraordinário. E eu acredito, que eu tenho certeza que ela tem coisas que ela deseja que eu viva ainda espiritualmente, que ela já experimentou, mas que eu ainda não experimentei. Então, cada um tem seu processo em maturidade. Hoje mesmo eu estava falando de uma área da minha vida que eu ainda quero experimentar espiritualmente falando. E eu no começo acusava ele, achava que não, então ele tá pra trás. Não tá pra trás, é o processo, né? Como ele tá avançado em outras coisas, eu não tô pra trás, tô num processo, né? E a gente se entender e ter essa maturidade de não querer forçar um no seu processo, no outro, cada um tem o seu tempo. E principalmente não usar a acusação, gente, na parte espiritual é muito comum os casais se acusarem. E aí... Quem é que tá fluindo aí na tua casa? É o acusador? Não dá pra deixar. Você não pode concordar com isso. A parte espiritual não pode entrar em nenhum momento a acusação. E eu digo não pode porque você é a única pessoa que pode fazer com que isso não entre na sua vida. Por isso que eu falo não pode, porque você não pode deixar. Você não pode concordar, você não pode verbalizar isso, né? Fofurômetro explodindo. Gostaram da roupa? Minha irmã deu aí... Meu sobrinho não usou. Era demais mesmo. Dei para Lolo. Tinha que estar dormindo, Lolo, dormindo. Mas é que assim, né, gente? Entrando um pouquinho na área de filhos, antes de terminar a parte de casais, a primeira nenê eu era uma mãe general, né? Limitadora, tal, controladora. Na segunda, bebê, eu já fui uma mãe liberdade, deixei a Connie livre, né? Tanto é que a característica dela é meio assim. No terceiro nenê, eu me chamava de mãe-avó, porque eu achava que era a última, então que tinha curtir e tudo, né? Essa aqui, não sei nem que categoria que é. Uma mãe bobona, apaixonada, romântica, aproveitando cada segundo. Então, por isso que ela tá acordada ainda, os outros estão dormindo, tá, gente? Porque é o meu bebezão, meu último bebezão. Então, assim, o que eu queria só falar nesse aspecto é que, às vezes, no casamento agora tá sendo colocado em xeque muita coisa, mas é um tempo de a gente dar esse desconto. E também, né, eu tava falando esses dias, o que eu posso exigir de uma mãe de 4 filhos, né, seja na dedicação dela comigo, por exemplo, ou com ela mesma, né, eu cobro ela dela se cuidar mais e tal, mas qual é o nível de exigência que a gente tá colocando um no outro
Isso difere, né, na fase que a gente está vivendo. E facilmente a gente se sente muito cobrada, né? As mulheres, né? Vocês vão me entender. A gente se sente muito cobrada quando alguém fala, cuida do teu corpo, né? Eu tive que entender que ele estava querendo dizer, não era o egoísmo dele. Ele queria minha saúde, ele queria que eu me sentisse bem, ele queria que eu fosse melhor. Então eu também tive que aprender a receber essas orientações dele, né? Esses pedidos, né? Sem entender que era pressão, que é estresse, que é, né? E outra coisa que me veio também nesse sentido é que a gente estava falando sobre esses dias sobre o papel do homem e o papel da mulher no casamento, né? Onde existe a tendência machista, a tendência do feminismo e tudo mais, mas o fato é que quando um tenta controlar o outro, a gente acaba convidando coisas ruins para o nosso casamento. Eu estava falando antes sobre forçar o crescimento espiritual do outro, coisa assim. E quando o homem é muito aquele que quer impor as coisas, ele vai convidar a manipulação para o casamento. Então a esposa, sem chave, querer... gente, chave, repete. Quando o homem é muito controlador, ele convida a manipulação, né? Tá, ele já vai falar da mulher também. É muito interessante que o homem, ela vai conseguir fazer, né? Ou ela vai tentar fazer um jeito de conseguir o que ela quer. E aí entra a manipulação, não vai ser transparente. E isso vai criando um clima dentro do casamento muito ruim. E o contrário também, né? Então, se a mulher é muito controladora, ela vai abafar o homem de um jeito que ele fica sem voz, né? E não quer mais ter voz, na verdade. Por quê? Porque não adianta, porque, né? Então, é uma linha muito fina ali, onde a gente tem que amar um ao outro e dar ouvido um ao outro, mas prestar atenção para não convidar isso para o teu casamento. Esse acho que é um dos pontos importantes. Agora eu falo com as mulheres, né? Porque é muito normal na nossa geração, mulheres até que tiveram talvez a criação parecida com a minha, a gente querer controlar, né? Nós fomos criadas para sermos as tais, né? Estudamos e vamos dominar o mundo e os homens. Então a gente tem que cuidar, porque isso não é saudável mesmo, né? Então eu tenho que me policiar, eu tenho que me cuidar, senão daqui a pouco eu tô querendo mandar até no caminho que ele olha, para qual lado que ele vai olhar. Isso não é legal, a gente tem que entender que isso não é um padrão do reino de controlar um ao outro, né? E aí também o controle sobre os filhos. É um desafio pra gente não querer controlar os filhos. E sabe aquele filho que dá mais problema, que é o mais espoleta, que é o mais que não obedece? É a criança que vai te ensinar, e aqui em casa a gente tem uma criança assim, que nos ensina a não controlar, porque ela não aceita controle, né? Essa criança não aceita ser controlada, porque ela é muito livre. Então é um desafio você não controlar marido, não controlar a casa e não controlar os filhos. Você quer ter filhos controlados, que aprendam a ser controlados por todo mundo? Você quer que tenham voz ativa, que sejam, não sejam vítimas, né? Que sejam protagonistas da história deles, né? Não obedecer e fazer tudo que a mamãe manda o tempo inteiro e dessa forma controladora, né? Aí a gente não dá liberdade para eles serem quem eles são. E aí a gente faz também com o cônjuge, a gente não dá liberdade de ele ser o que ele é, né? Então várias vezes na minha vida eu me peguei me refletindo, né? Nessa quarentena também refleti bastante, tô refletindo ainda sobre isso, né? Até que ponto que eu dou opinião pra ele, e a minha opinião é uma opinião de ajuda, né? Não de controle. Até que ponto eu tô dando opinião, mas eu quero que ele faça minha opinião. Se ele não fizer, ai, entendeu? Aí eu tenho reações. Então eu tenho analisado muito as minhas reações nessa época de quarentena, né, de como eu tenho reagido. Será que ainda tenho uma raiz de controle? Será que ainda eu tenho padrões de controle instalados na minha mente que não fazem parte de mim, que não combinam com o reino ao qual eu pertenço, que não faz parte do reino de Deus e que só tá trazendo coisa ruim pra minha família, pras minhas crianças? Às vezes as crianças estão fazendo coisas que a mãe que tá fazendo, é o pai que tá fazendo. Eu tô falando aqui mais de mim, porque eu vou falar de mim e ele vai falar dele, tá? Não vou entregar as coisas dele. O que ele quiser falar, ele fala. Mas, às vezes a gente vê o manifesto nas crianças, mas é com a gente, né? A gente tem que tratar na gente antes, pra depois ver isso na vida das crianças. Então, nessa quarentena, pra mim tá sendo muito a questão do controle. Por quê? Porque se a gente não controlar o negócio aqui, pega fogo, né? Então, tem uma linha tênue de você controlar, de você organizar, né? E às vezes eu quero que seja feito tudo do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é melhor, ele acha que o jeito dele é melhor. Então, sai faísca, né? Sai faísca. E aí? E aí tem até uma pergunta, como encontrar esse equilíbrio, né? O que eu acho que nosso casamento não é perfeito, né? Ontem teve uma briga e tal. Eu dei um tapa na cara dele. Brincadeira. Mas esse equilíbrio, o que eu gostei, eu gosto só de colocar é que a gente fique consciente disso, porque às vezes a gente tá convidando sem perceber. Então não é que você nunca vai ter momentos assim, é impossível, na verdade, porque você quer ter a tua opinião, que nem aqui em casa, nós dois somos pessoas de opinião forte eu não, sou tua queridinha. E os dois eu sou alemão, né? Teimoso sabe quem teima com alemão. E aí assim vai.
E então a gente acaba tendo momentos assim de entrave. O importante é você não convidar isso para tua vida, né? Então você saber momentos tem que ser flexível, momentos que não, mas que, obviamente não tem como ser perfeito porque duas pessoas pensam diferentes e isso é natural que aconteça, né? Então é isso. Agora, antes da gente começar a falar de filhos, não sei se tem mais uma pergunta de casamentos aí, deve ter várias, vamos vir aqui para pegar o tema, né? Conexão do casal, conexão de casal. Conexão tem um curso disso. Tem, acho que a Ana já deve ter feito. Sobre a conexão, gente, esse tempo de quarentena é um tempo que a gente está falando muito sobre conexão com os filhos, conexão com o marido. A gente trabalha no curso do Conexão do Casais, a gente trabalha a conexão em 3 áreas, na área física, na área espiritual e qual outra área? Física, tanto tempo que eu não dou esse espiritual curso. E emocional. Emocional. Então, assim, o interessante dessa ideia é que as 3 partes estão interligadas. Então, se eu não estou conectada emocionalmente com ele, não consigo me abrir nessa parte, vai influenciar na parte da conexão do corpo e da parte da conexão espiritual. Se a gente não está ligado espiritualmente, vai influenciar na outra. Então, não tem uma mais importante que a outra. A gente tem que trabalhar as 3 e tem que proteger. A nossa função é proteger as nossas conexões, essas 3 conexões importantes. E se o casal consegue proteger e manter essa conexão, é importante. Fui ver o que ela estava comendo. Se a gente consegue proteger e manter, a gente colhe muitos frutos, que é um casal equilibrado, é um casal satisfeito, é um casal contente. Não quer dizer que não tem faísca, que não tem briga, mas consegue sair das brigas, consegue sair das faíscas. Né? A faísca que a gente teve essa semana, a gente consegue sair. A gente lida bem com isso. Então entendam, não é que não acontece, acontece com todo mundo. Mas a gente aprende a lidar diferente pelas conexões que a gente tem. Nós dois hoje, a gente tem uma transparência enorme, né? A gente fala as coisas um pro outro sem ofensa no meio. No começo, ele não podia me falar porque eu me ofendia demais. Eu tinha uma concordância com a ofensa. A minha mente já trabalhava ofendida. Então, se ele elogiava a comida, eu falava, por quê? Ontem não estava boa? Por que hoje você está elogiando? Não estava boa? Então, eu ia achar alguma coisa para me ofender, entendeu? Sei que algumas estão me entendendo bem o que eu estou falando. Isso não é um padrão do alto. Isso é um padrão destrutivo, torna o relacionamento tóxico. Então, a nossa função como mulher é detectar essas coisas e eliminar. Então, hoje ele já pode falar as coisas sabendo que eu não vou ficar ofendida. Muitas vezes a minha reação pode ser de primeira, talvez... Quero ficar ofendida, mas não consigo mais ficar ofendida. Em 2 minutos que eu tô pensando lá, fico meio introspectiva, pensando pra cima, já vem aquele amor de novo, já vem todas as verdades de novo, né? Então, é muito interessante ele saber os padrões que a gente tá acostumada de infância, ou de criação, ou enfim, que você recebeu na vida, né? E você quer esse padrão pra tua vida? Tá sendo bom ficar ofendida? Daí ele não vai falar nada pra vocês, não vai melhorar nunca. Né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar dessa conexão, né? E a transparência do casal. O casal tem que ter liberdade de falar tudo. Hoje você fala tudo pra mim ou você quer aproveitar a live e falar alguma coisa no ouvido? Mas brincadeiras à parte, o que ela estava falando aqui, é que de fato se a pessoa reage com ofensa, por que o outro vai falar, né? Não teria porquê, porque ele não quer criar isso, confusão, né? Só que isso gera uma desconexão emocional, né? Onde você não abre mais. E aos poucos isso cria um distanciamento. E vai refletir nas outras áreas também, né? Então é importante isso. Uma das coisas que eu quero falar bastante sobre o casamento antes da gente terminar é o seguinte, gente. Eu fico realmente revoltado, gente, de verdade, com casais que me pedem ajuda quando estão se separando. Eu fico revoltado, eu vou dizer por quê. Porque a pessoa não decide se separar de um dia para o outro. Tá? A vida dá sinais, a gente sabe que a gente está desconectado, por exemplo, emocionalmente, a gente está desconectado sexualmente. Então a vida dá sinais. E aí a minha revolta é a seguinte, não que você peça ajuda, óbvio que você tem que pedir ajuda, mas peça ajuda antes, tá? Tem pessoas que vêm, só você pode fazer alguma coisa por mim. Não, você podia ter feito algo antes, sabe? Então, na minha opinião, e na verdade eu creio que vocês vão concordar comigo, mas na prática isso não é tão fácil, peça ajuda antes, tá? Eu falo isso principalmente nessa quarentena. Você identificou uma desconexão, vá atrás para resolver, não vai resolver sozinho, né? Então faça algo intencional para isso. Vá para fazer um curso de casais. Por quê? Por que curso de casais é tão legal? Não é porque tem algo novo que você vai aprender, mas você vai, muitas vezes vai, né? Mas você vai para um curso que as pessoas vão falar sobre temas que normalmente têm conflitos. Só que você está num ambiente onde tem pessoas intermediando a conversa,
onde você tem uma conversa guiada naquele tema que você tem dificuldade. Então vai falar de sexualidade, vai falar de finanças, vai falar de conexão emocional, coisas que normalmente no dia a dia a gente não para conversar. Daí faz algo intencional. Exatamente. Né? E aí você ali, nesse momento, você já começa a identificar por quê, aí você pode pedir ajuda de um profissional e tudo mais. Então, assim, o meu conselho para você que está com um conflito grande no seu casamento, peça ajuda, mas o quanto antes, melhor. Por quê? Para que você não precise esperar estourar. Porque geralmente quando estoura, aí já entra, na verdade, uma verdadeira ofensa. A outra pessoa já atacou com palavras, já atacou de outras maneiras, já fez algo que realmente machucou profundamente, e por isso que estão na separação. Mas, na verdade, o que vem antes é o que vai causar isso. Então, a gente precisa identificar o que a gente está passando e ser intencional. Então, para mim, isso é muito importante. Eu virei ela pro lado do peito, agora ela quer mamar. Mas o Conde fala uma coisa muito importante, que a gente estuda, e eu acho que eu vou ter que dar mamar. A gente estuda pra tudo, né? Estuda pra faculdade, estuda pra tudo que é importante pra gente. E pro casamento, que é super importante, as pessoas não estudam, as pessoas não buscam conhecimento, não querem crescer, né? Então a gente precisa estudar. Precisa estudar. Eu vou dar mamar, pessoal. Eu já venho com a minha capinha de super mãe. Não estava aqui? Não, eu deixei lá. Eu vou falar sobre algo que nos perguntaram que eu acho interessante, talvez a maioria das pessoas não sabem. Sobre como começou o movimento Voe Borboleta, como começou a Escola do Alto, como a gente entrou no ministério. Algumas perguntaram assim, como é você sair de um trabalho normal, que eu digo assim, não pastor, que pastor é anormal, vivendo diretamente para coisas do reino, e como foi essa transição e tudo mais. Nos fizeram algumas perguntas nesse sentido, e eu vou contar então um pouco da história, na verdade. Para nós foi uma transição muito natural, tá? A gente eu tenho 37 anos, então a gente já viveu bastante, já trabalhei no mercado, sou engenheiro ambiental, fiz até mestrado na minha área. E o que aconteceu foi muito natural. Eu sempre vivi muito ativo na minha igreja local, sempre servindo. E eu sempre entendi que tinha algo a mais da vida do que só trabalhar, se reproduzir e morrer. Então, eu sempre busquei fazer algo com propósito. E nessa jornada nossa, a gente foi crescendo nisso, né? A gente então fez os cursos, foi até a Betel, mas sem a pretensão de fazer isso. E aí o que aconteceu é que devagarzinho as coisas foram acontecendo. E quando a gente voltou lá da Betel, eu voltei para o mercado de trabalho e a gente começou a dar os cursos, e os cursos evoluíram, ganhando mais volume, né, de procura. E aí quando meu último emprego, né, eu fui despedido por uma questão interna lá, de redução do quadro, a gente pegou assim e falou assim, puxa, será que a gente consegue, né, viver disso? E aí a gente acabou fazendo um teste de 6 meses e a gente viu que a gente conseguia chegar num ponto de equilíbrio, e aí a gente acabou ficando, né? E assim, alguns perguntam, mas Deus te deu uma visão, te deu uma palavra, e esse é o meu estilo, né? Eu sou mais racional, Deus fala na minha racionalidade. Por exemplo, a Escola do Alto é uma ideia que eu tive, conforme a gente foi fazendo os cursos de final de semana, a gente percebeu que eles tinham uma efetividade, mas nós sabíamos do potencial da mensagem, que era muito maior do que aquilo que as pessoas estavam recebendo. Então a gente pensou assim, a gente precisa criar, ver uma ideia, precisa criar um ambiente onde as pessoas sejam imersas nessa cultura por mais tempo, para que daí elas possam então entender um pouco mais a mensagem e possam ter tempo de processar com a gente, ver essa mensagem sendo vivida, não só por ela, mas pelos seus colegas. E aí durante esse período foi assim, a gente pensou nesse período por ser um semestre só, e aí surgiu a Escola do Alto, né? E o Voe Borboleta foi ainda mais natural, foi muito interessante, que ela chegou eu vou contar, pedir para ser rápido, pode ser? E a gente chegou... Ele é minha versão resumida. A gente chegou dos Estados Unidos e as amigas nossas, né, de várias igrejas falaram assim, Gisá, a gente quer ouvir de você. E a Gisá falou, não, estou gestando. Não, tá quase tendo E aí ela falou, não, a gente faz tudo, nós vamos na tua casa, a gente prepara tudo. E assim elas fizeram. Então elas vinham lá em casa toda quinta-feira à tarde. E ficava super nervosa, meu Deus, as mulheres estão vindo aqui, tem que estudar para falar alguma coisa para elas. E aí ela foi dividindo e as coisas que ela aprendeu lá, e tiveram momentos muito, muito poderosos entre as mulheres. Várias mulheres tiveram uma transformação muito forte naquele grupo. E eram de 7 igrejas diferentes, né? Então, no início já foi algo assim totalmente diferente. Foram várias igrejas,
várias pessoas de perfis muito diferentes, mas todas mulheres. Era a princípio um curso de educação de filhos. E aí isso foi evoluindo até um grupo de mulheres e hoje se chama Voa Borboleta por causa de um retiro que você foi pregar, né? Numa conferência, é isso? Não, é porque Deus me deu uma visão, né? Uma pessoa teve uma visão de que eu iria abrir portinhas e borboletas iam sair voando. Borboletas já eram borboletas, mas estavam dentro de casinhas fechadas, pequenas. Eu iria abrir e sair voando. E com o tempo eu fui entendendo que quando eu falava, as mulheres saíam voando. Quer dizer, ficavam livres, né? Começavam a viver uma liberdade, começavam a fluir em casa, fluir com os filhos, fluir no trabalho. E aí eu comecei a entender que elas já eram todas borboletas e que elas realmente estavam só presas. Então o meu trabalho era só ir lá abrir a portinha, né? Com o conhecimento, com a palavra, enfim, com o que o Espírito Santo inspirava. Então foi assim que começou o movimento borboleta, começou a crescer muito e Deus já estava falando para mim sobre voo e borboleta e aí veio uma pessoa me convidou para participar de um evento chamado Efeito Borboleta. E a gente já estava vendo o efeito borboleta acontecer, né? Uma batia asa aqui, a outra começava a bater asa e isso impactava as famílias. E quando a pessoa me convidou, veja, ela me convidou para ir num retiro como participante. Eu recebi aquele panfleto e vi Efeito Borboleta, já tinha o nome da palestrante, tudo certinho. Eu escutei, você vai pregar nesse lugar. Falei, não, ela tá me convidando para ir. Peguei o folder, reservei a data pra mim, né? Eu vou lá visitar esse lugar. E aconteceu alguma coisa com a preletora na época, não sei o que foi, uma cirurgia que ela teve que fazer. E aí me chamaram, né? E realmente eu fui, foi o primeiro retiro que nós, como mulheres, né? Que estávamos caminhando juntas, cada uma do seu canto, da sua igreja. Mas estávamos caminhando juntas, foi a primeira vez que a gente foi juntas fazer um retiro, né? E foi uma coisa incrível, assim, das mulheres até as 3 da manhã não queriam mais dormir e queriam mais, e muitas curas, libertação, muita coisa legal acontecendo entre nós. E a partir daí só cresceu, né? A partir daí não deu mais pra segurar. Eu tento às vezes dar uma segurada, mas a mulherada, quando acorda, quando desperta, tem ideias, tem... Nossa, é demais. Então a gente foi tudo muito natural pra gente, tá? Não foi nada assim, algo que a gente, na verdade, nem planejava, assim. A gente sempre quis ser usado por Deus, obviamente, né? E a Gisá foi algo ainda mais natural, eu acho. E foi muito interessante como Deus fez. Então, assim, a nossa transição, algumas pessoas perguntaram como foi muito natural, assim, sabe? Foi algo... e a gente, nós dois, a Gisá e eu, nós temos um perfil de aventura, né? Nós dois amamos aventuras. Então, é o nosso perfil, vamos dizer assim, comportamental. E então, para nós, sempre... A gente gosta, né? Porque a gente já morou em vários lugares e a gente gosta de viver aventuras. Então, para nós, foi muito gostosa essa transição, na verdade. A gente gosta dessa aventura. E as pessoas me perguntam, mas quais são os planos do futuro? A gente nem sabe onde Deus quer levar a gente. Eu falei só para ele dar um tempo, porque é muita mudança, com 4 crianças, eu preciso dar um tempo. Só para ele dar Então, tinha uma pergunta aqui de como foi a nossa adaptação de recém-casado. Acho que eu já falei um pouco. A gente vem de contextos muito diferentes. Eu venho de uma cultura bem alemã, tradicional, e a Gisá vem de um outro perfil, né? De um mix brasileiro. De um mix brasileiro. Então foi bem complexo no começo. Cada a gente tratava conflitos de formas bem diferentes e então foi muita paciência. Uma das coisas que eu gosto também de dizer é que quando a gente tem uma aliança, quando a gente decide que está casado, quando vem esses conflitos, a gente tem uma decisão de estar juntos. Então a gente espera esse processo e encara esses processos juntos e sem a possibilidade da separação. Então a gente sabe que é um processo a gente se conectar. E isso é muito importante, né? Então a gente acabou, né, se adaptando um com o outro e... A opção de se separar nunca esteve na nossa mente, né? Nunca existiu. Porque se existe a opção da separação... É uma saída mais fácil. Você acaba indo, sabe? Uma das dicas que a gente dá é assim, não existe separação. E eu brinco que no namoro eu tentei terminar com ele uma vez e eu terminei mesmo, pus ele pra fora, ali na porta, bati a porta, claro que era loucura da minha cabeça, que ele não tinha feito nada contra mim, né, coitadinho. E aí, bati a porta, falei, você vai pra fora, fechei a porta, ele ficou na porta, paradinho, esperando. Eu falei, não acredito que ele tá na porta, não acredito. E ele disse, você terminou comigo, mas eu não terminei com você, eu tô namorando, né, tá tudo certo. Eu falei, gente, esse cara não vai me deixar terminar dele, não, é que não existe esse negócio de tempo. Quando ele falou isso, eu falei, pra mim era normal ter tempo, não tá tempo, não tem tempo? Não, ou você tá ou você não tá, não tem tempo. E foi muito legal, porque eu queria fechar a porta, esquecer dele, e depois, talvez, de um mês, eu ia conversar com ele, né? E ele ficou na porta até resolver. Ele disse, não, eu não vou dormir sem resolver isso com você, a gente tem que resolver na hora as coisas.
Eu falei, esse casamento aí vai ser legal, né? Então eu aprendi muito, né? Mandou muito bem, elas escreveram ali, né? É verdade, a Amanda mandou muito bem e acabou salvando, né, a gente. Então, assim, os padrões vão ser diferentes, a cultura vai ser diferente e a gente tem a chance de escolher o melhor em cada área. Então, tem várias coisas que na minha família era excelente e a dele não. Sim. E aí ele pegou pra ele, né? E muita coisa da cultura alemã, mas eu sou apaixonada pelos alemães, muita coisa da cultura alemã eu peguei pra mim e eu gosto, eu curto, e a gente tem a opção de criar a nossa própria cultura na nossa casa, e escolher o que é bom e rejeitar o que não é bom, mas pra isso precisa de humildade dos dois lados, sim, né? Então tá bom, acho que de casamento a gente terminou. Não, eu não vou terminar ainda, peraí, tem uma coisa que eu queria falar. Fala, que eu vou ver nas perguntas aqui. Eu queria falar o seguinte, que as pessoas olham a gente, talvez acham que a gente tem muita coisa perfeita e tal. Né? E a gente tem várias, várias dificuldades, inclusive dificuldades que a gente carrega desde o namoro que a gente ainda não venceu, por exemplo. Vocês fazem umas perguntas aqui que eu falei, eu também quero saber a resposta. Por exemplo, né, como a gente quando começou a namorar, a gente não tinha a maturidade de fé que a gente tem hoje. Então a gente não era o mais importante na época que a gente começou a namorar, né? Então a gente, claro, queria que alguém que amasse Jesus e tal, mas a gente, por exemplo, não tinha o hábito de orar muito juntos. A gente tinha, claro, mas não é como eu sugeriria hoje pro meu filho, por exemplo, né? Então até hoje, por exemplo, a gente não tem uma regra de orar juntos, uma regra de orar, ler juntos. A gente tem as nossas dinâmicas de vida e claro que a gente tem muitas interrupções. E como eu falei, o nosso perfil de aventura é um perfil não sistemático. Então tudo isso contribui para a nossa não disciplina também para algumas coisas. Nós dois gostamos de organização, mas nenhum é organizado assim ao extremo, tipo, é super importante. Então a gente vai, de repente, quando vê, tá os dois nos pilha no meio socorro, né? E aqui eu pus como dividir tarefas. A gente ainda hoje aprende a dividir tarefas. Às vezes eu tô esperando que ele faça e ele não fez. Aí eu aprendi muito a verbalizar o que eu espero. Quando eu não verbalizo, ele também não sabe o que esperar. Aí dá aquela confusão. Eu falo que não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal pra dividir. Falei, mas tem a voz profética. Tem o Espírito Santo, mas às vezes você pode me falar, né? Claro. Facilitar a vida diária. Mas assim, a gente, a cada filho que veio, perguntaram ali também sobre a nossa vida pós-filhos, né? Os filhos vieram pra nos colocar na linha, porque cada filho que veio a gente precisou de mais organização. A gente até ainda se acha meio desorganizado, mas a gente já consegue realizar muitas coisas com 4 filhos, porque cada filho a gente foi se espertando, precisamos disso. Até chegar num ponto no passado que a gente falou assim, precisamos de um cartaz com uma agenda do ano inteiro grudado no nosso quarto. Acabou a decoração, virou uma agenda gigantesca com todas as datas, porque eu tava esquecendo o aniversário das crianças, dos amigos, de tudo, uma bagunça, já não sabia. Ele tinha um evento no mesmo dia que eu e as crianças, sei lá. Então a gente foi obrigado a começar a se espertar, né? Às vezes ele teve a iniciativa, às vezes eu ficava esperando que ele se organizasse, daí era uma bagunça porque ele ficava esperando eu. Então assim, a gente vai se acertando, vai, né? Mas e a como gente é os muito filhos igual, vêm, né? a gente é muito igual. Então eu falava, puxa, eu podia ter casado com um bem organizadinho, né? Mas talvez eu ia sofrer um pouquinho. E mesmo as tarefas, a gente divide as tarefas... Tem algumas coisas que só você, mas não é assim. A gente os dois fazem tudo. Então... Ele faz bastante coisa que tem homem machista que não faz, né? E eu acho isso lindo. Então, graças a Deus, eu tenho minha sogrinha Lídia e o meu sogro Hugo, que educaram os filhos assim. Os 3 homens fazem tudo. Eles não têm problema de lavar louça, não tem problema de cuidar de filhos, trocar fralda. Eu não sabia trocar fralda do primeiro filho. Esse aqui, levantou tudo. Falei, como que você sabe? Ele, sei lá, sei. E não era problema nenhum pra ele, entendeu? Ele não se sentia humilhado, não se sentia no lugar da mulher, não se sentia nada. Ele se sentia parte da família e fazendo o que tem que fazer e pronto, né? E sempre me ensinou muito, o Conde sempre me ensinou muito. Tem que fazer e pronto, não fica, por que eu tô fazendo isso? Faz parte e pronto, né? E isso foi muito bom pra mim, né? Então, assim, os homens hoje em dia têm que aprender a entrar na linha com a gente também, né? Que a gente divide tudo. Não, mas é verdade, tem homem machista que não quer fazer nada. E eu vou aqui levantar a bandeira. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho muito legal, por quê? Porque ele me apoia, assim. E eu vejo que não faz mal pra ele não se sente menos porque ele tá fazendo isso, né? E é um ato de amor, né, gente? Às vezes a gente precisa dessa ajuda, né? Então, assim, tem que dividir as tarefas, sim. A gente não é super sistemático, hoje tem isso, hoje você faz isso, faz aquilo. Mas a gente se conversa, a gente à noite gosta de fazer, tá bom, o que vai ter amanhã? Né? E conversar, você vai ter isso, vai ter aquilo. Então a gente alinha um dia antes, né? Pra conseguir alinhar as coisas. Então a gente tenta fazer
Isso, Conrad tem que dar um curso só pra rapaziada, hein? Eu também acho. Os marisposos. Muito ouro. Já falaram pra mim que tem que fazer o marisposos aqui, mas calma, gente, tem muita coisa pra gente fazer, a gente tá pra trás com várias coisas. Ai. Vamos lá. Já foi essa pergunta. Casamento como acho que manter já a deu, leveza né? no casamento? Não sei. Não sei também. Casa com uma borboleta? Se o nosso casamento fosse super leve. Não, ele não é pesado, mas eu acho que ainda dá pra ficar mais leve. Eu acho que é uma decisão diária, né? Tipo assim, a gente pode escolher todo dia se vai ser um peso ou não, né? Ele tem uma vantagem que pra ele tudo é leve, tudo é uhul, né? Eu, às vezes, tô me arrastando. Mas dá pra gente decidir todos os dias, né? Com a leveza ou não. E, sabe, decidir o que vale a pena. As guerras que valem a pena a gente lutar, né? As coisas que valem a pena a gente se encasquetar, tem coisa que não vale a pena, né? Foca em outra coisa. Então, é mais ou menos isso. Vamos ver se tem mais perguntas. Vamos eliminar as perguntas do casamento? Não, mas acho que já foi tudo do casamento. Pra onde você quer ir, então? Do meu. Olha, a gente tem pouco tempo ainda, mas Educação de filhos? Educação de filhos? Eu ia pegar os livros aqui pra mostrar. Na verdade, educação de filhos a gente pode falar bastante, né, de fundamentos, mas a gente tem 4 filhos bem diferentes e a gente pode dizer que com alguns a gente faz tudo bem certo. Os que mais facilitam pra gente. Boa, tem uns anjinhos aqui. Tem uns que facilitam a nossa vida, tem uns que complicam a nossa vida. E tem dias bons, dias ruins, eu acho que isso é pra todo mundo. E essa é uma das coisas que a gente tá mais gostando da quarentena, na verdade. A gente... um dos melhores efeitos colaterais da quarentena para nós tem sido poder ver os nossos filhos 24 horas do dia, né? Como eles interagem. Então a gente está vendo, por exemplo, falhas onde a gente tem que ter mais atenção. A gente está vendo o que eles são melhores. Porque às vezes, mesmo num dia difícil, o que acontece? Você vê ele lá de manhã e depois já vai para a escola, à noite e a gente sempre tinha uma coisa para fazer. Então acaba que a gente vai pela tarefa, fazendo a tarefa acontecer, o dia acontecer, mas de fato tinham coisas que precisavam ser tratadas e a gente hoje tem tido a oportunidade de perceber, puxa, a gente vai ter que gastar mais tempo com esse filho, puxa, a gente vai ter que investir mais nesse filho, nessa área. Isso tem sido muito bom na quarentena, né? Então, hoje, assim, educação de filhos é uma coisa assim que para nós está tendo, na verdade, mais importância depois da quarentena. A gente tem tido, inclusive, de recalcular algumas metas aí pra gente de envolvimento em coisas justo por causa dessa questão. Tem sido importante pra gente. O que eu mais gosto na criação de filhos é que a criação de filhos gera na gente uma dependência de Deus. Porque você precisa, não existe nenhum método que você vai seguir vai funcionar com todos, não existe. Não existe você pegar o jeito e a tua experiência de um para outro. Muitas vezes não funciona porque um é diferente do outro. Então você precisa depender de uma ajuda do alto se você quer ter filhos com fruto do alto, né? Se você não quer que aconteça o que a gente vê acontecendo nesse mundão com as crianças. Então, assim, o Educando com o Espírito Santo, que é o curso que a gente dá, inclusive eu tô me vendo, assim, urgente tendo que fazer, a gente tá pensando em fazer algo ao vivo, que vocês todas possam participar, uma aula ao vivo já, porque a gente não pode se encontrar ainda, né, por causa dessa pandemia, mas a gente precisa fazer... relembrar as coisas e focar. Então a minha staff do Educando com o Espírito Santo vive me escrevendo, vamos dar mais um curso, e eu também preciso agora dar mais um curso, porque quando eu dou o curso eu lembro das coisas, eu foco de novo, eu vou treinar, eu vou ser intencional de novo naquela área com as crianças, e assim, tem coisas realmente, a maioria delas pra mim funciona assim, meu Deus, o que eu faço com essa criança agora? Espírito Santo, fala. E aí ele me diz o que fazer, e eu tenho às vezes umas saídas bem malucas, as crianças ficam me olhando assim, o que a mãe tá falando? Às vezes não faz sentido. Esses dias, pra vocês terem uma ideia, eu não sabia o que fazer e me veio na mente, quando um errar, a consequência vai pro outro. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, mas eu vou confiar. E comecei a fazer isso, então um errava, a consequência é pro outro. Eles ficaram tão atrapalhados, aí não sabiam se erravam pro outro se ferrar, aí eles ficaram perdidaços, gente, foi muito legal. E eu só observando o que o Espírito Santo queria falar com isso. Eu sabia que era uma lição profunda, eu sabia que eles iam entender. E eu deixei o dia inteiro acumulando lá as consequências um pro outro. Uma tava lá fazendo pro outro ter bastante, o outro tava meio em dúvida e tal. No final, gente, eu falei, tá, Espírito Santo, o que eu vou finalizar com eles agora? E aí eu juntei eles e falei, olha, você fez isso, fez aquilo, a consequência foi isso, só que foi pra ele, e você vai ganhar...
3 vezes mais o que você fez para o outro de consequência. Eles ficaram me olhando com o olho regalado. Como é isso? Porque eu não sei por que era pra fazer isso, mas eu fiz. E foi muito legal a nossa conversa depois, o que eles entenderam. Depois, no outro dia, eles ficaram, mas agora se eu errar, vai pra quem? Né? E eu fiz errado por quê? Eles analisaram o próprio coração, né? Eu fiz pro outro se ferrar, mas daí eu me ferrei 3 vezes, muito mais, né? Então, assim, são umas ferramentas muito engraçadas, né? Mas o Espírito Santo conhece a mãe, conhece os filhos, conhece a casa e ele dá saídas pra gente. Então, assim, são coisas muito interessantes. Uma vez eu escutei ele me falar assim, fica quieta, não fala nada agora. Eu fiquei muda, as crianças falavam, eu fiquei muda. Foi tão impactante, as crianças não esquecem até hoje o dia que a mamãe ficou sem voz, né? E eu não estava sendo ouvida, eu falava, ninguém me ouvia. E foi muito legal, a gente treinou isso, a gente conversou, a gente refletiu, chamou a atenção deles, né? Mas muitas vezes eu não entendo a ferramenta de primeira, mas como eu já testei muito, né? Ouvir a Deus e treinar com os filhos, eu confio que vai vir o gatilho final, eu vou entender, né? E nós como mães que participaram do Educando, a gente vai juntando as ferramentas, uma vai dando a ferramenta para outra, né? Mas o mais importante é que conecta o curso Ouvindo Deus, né? Que muitos de vocês já fizeram. A gente ouve a Deus para educar os nossos filhos, né? Então, assim, é basicamente isso. E a gente tá cada dia melhorando, né? Mas tem às vezes escorregada, mas a gente não deixa aquelas escorregadas virem com culpa, nem definir. Pô, hoje eu tava já mais estressada, hoje eu já tava mais cansada. Então, é até legal que a gente faz isso entre a gente. Eu vejo quando... Ih, gente, vocês estão chegando, tá atacando a paciência do papi aqui. Tô começando a ver que ele é super pacífico, ele é super tranquilo. Quando eu vejo que tá balançando, eu falo, gente, olha, presta atenção. Né? E o Conrad foi muito inspirado esses dias. E ele trouxe um versículo, eu não lembro qual é o versículo, mas ele fez uma meditação de manhã com as crianças no café da manhã e fez as crianças lerem um versículo parte por parte e assim interpretar, e a gente tava meio tipo, tá bom, o que é isso? Mas eles pegaram muito bem o que era. O versículo falava assim, esforcem para manter a paz. E eles pegaram isso, então ele começou a perguntar, como é que você se esforça para manter a paz? E o que você faz durante o dia que pode trazer confusão e o que você faz que pode trazer a paz? A gente quer confusão na casa? A gente usa a palavra convida, né? Convida. Então a gente quer isso, quer aquilo, e eles foram refletindo, e isso virou uma linguagem na nossa casa. A gente diz código, virou um código. Por quê? Porque eles começam a fazer confusão de manhã. O que você está convidando para o nosso dia da família? O que você está convidando para a família? Paz ou confusão? Eles se alinham. Opa, a minha atitude, a minha decisão hoje de manhã está trazendo confusão para minha casa, e eu sei o fruto da confusão, a gente já deixou eles experimentarem, né? Então, eles já alinham com a paz, o que eu posso... E eles já se perguntam, porque o pai ensina eles a perguntarem. Então, o Conrad estava lendo um livro chamado Win-Win Parenting, que se chama Ganhando, Ganhando. Então, é o pai e o filho ganhando. Não é uma educação que o pai ganha, que é um controle, que é uma disputa, ou a criança ganha. Então, a gente não tem medo que a criança ganhe, nem que o pai ganhe. Os dois têm que ganhar na educação dos filhos. Tem que ser de um jeito equilibrado, que os dois... ele vai mostrar aqui. Os dois podem ganhar. Ele tá ao contrário, mas do Seth Dow, né? Ele é lá dos Estados Unidos. Depois a gente escreve pra vocês. É muito bom mesmo. E o que eu vejo que ele faz, que é uma ferramenta muito legal, vocês que perguntaram de educação de filhos. As crianças, às vezes, estão lá tendo crises, birras. Ele ensina as crianças com perguntas. Então, ele tem colocado essa ferramenta em prática muito aqui em casa. Então, tem um ser lá que, às vezes, entra em crise, grita... E ele, em vez de entrar na vibe e gritar junto, e aí fazer aquela... pezinho, né? Elas estão vendo o pezinho aparecer aqui. Entrar na vibe e fazer aquele fuzuê, que às vezes eu grito junto e acaba estragando tudo, né? Ele mantém o tom, né? E ele pergunta, como eu posso te ajudar? Aí a gente vê que realmente a criança não sabe nem como que ela pode ser ajudada, mas ela começa a pensar, o que você precisa? O papai tá aqui, quer te ajudar, tá vendo que tá alguma coisa errada, não tá legal hoje de manhã, não vai ser bom. Isso me ajudou demais, gente, porque a gente... Que nem vocês, na verdade, não tem nenhum pai que sabe... A gente sabe educar filho antes de ter o filho, sabe? Essa é a única hora que a gente sabe educar filho. Depois que a gente tem filho, a gente percebe que a gente não sabe. E eu tava tendo um problema com um dos filhos, né? E ela é muito assim, né? Explosiva às vezes, e a gente não sabe, é o momento também da idade dela e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, não tô conseguindo resolver com ela. E aí a pergunta que eu faço é, como que eu posso te ajudar para que você faça isso, né? O que ela precisa fazer. E aquilo me ajudou muito porque eu realmente não sabia, estava sem recurso,
né? Porque existe o recurso que a gente gosta de usar, que resolve, que é o de controle, né? Ou de ameaça. E eu queria fugir dessa ferramenta que a gente aprendeu com os nossos pais, ou com televisão, que seja. Né? De tipo, se você não fizer, você vai levar tal coisa. E a gente, é punitivo, né? E a gente também usa ela aqui às vezes, né? Todo mundo usa. Mas eu queria fugir dela. E aí eu vi essa ferramenta que eu aprendi nesse livro, que fala assim, eu não sei nem se foi no livro ou eu ouvi ele num vídeo. E ele diz assim, como que eu posso te ajudar? Então essa é uma ferramenta que você pode usar já amanhã com a tua criança. Como que eu posso te ajudar a você né, realizar essa tarefa? Mas é como a mãe tá perguntando ali, às vezes ela vai dizer, eu não sei! E aí você pode usar ferramentas de coaching. Aí você pergunta pra ela assim, e se tivesse uma amiga tua que soubesse, como é que ela faria? Ele faz isso e as crianças acham a resposta? Você acredita nisso? A primeira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei. Você usa ferramentas, mas continue fazendo perguntas. Pergunta sempre é uma boa saída. E mesmo que a criança fala, eu não sei. Eu gosto muito quando eles falam, não sei. Porque daí eu falo assim, a mamãe sabe, você quer que eu te ajude? Porque daí a criança, ela vai convidar a sua ajuda, senão ela não vai aceitar que você ajude. Então é legal que ela peça a sua ajuda. Então, olha, a mamãe sabe, a mãe já sacou aqui, já tem uma informação de cima, né? E é muito legal que as nossas crianças já sabem que a gente ouve a Deus, já sabem que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Então, mentir, eles não mentem. A pequenininha fala, você tá mentindo? Dela, ela fala, tô mentindo. Então, assim, é muito interessante, né? Como a gente vai treinando essas coisas em casa e as crianças vão pescando. A mamãe e o papai têm uma informação privilegiada, né? E eles buscam ter essa informação. E essa é uma pergunta que fizeram ali, né? Tem uma pergunta que no meu aqui fizeram. Como nossos filhos aprendem a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Então, na verdade, eu acho que, claro que Educando com o Espírito Santo, ele é quase que inteiro sobre isso, então não dá pra gente falar aqui em 5 minutos tudo, mas tem alguns fundamentos para isso. O primeiro é que não existe Espírito Santo Júnior, né? O primeiro dos pontos é que o Espírito Santo que habita no teu filho é o mesmo que habita em você. Então, ele fala com o teu filho assim como ele fala com você. E eu digo que às vezes fala até mais, porque o filho tem menos bloqueios, né, para ouvir a voz de Deus. Então esse é o primeiro, é um fundamento. Olha, o teu filho tem o Espírito Santo e ele escuta a voz de Deus. E o segundo é você não duvidar daquilo que ele escuta, né? Então você convida ele e ajuda ele a fazer perguntas. Basicamente, quando a pessoa termina o curso Ouvindo Deus, vocês que já fizeram, eu falo assim, dicas práticas. Faça perguntas para o Espírito Santo. Uma das dicas que eu fico repetindo. Então, você está indo para algum lugar, pergunta, Espírito Santo tem algo especial para falar com essa pessoa? Espírito Santo tem algo especial para fazer nesse lugar? Espírito Santo tem algo que o Senhor tem para mim hoje? Então, convide as tuas crianças para esse momento. Por exemplo, se você está indo visitar a vovó, né? Aí você pode perguntar, vamos perguntar para Jesus se ele tem uma mensagem para a vovó? E aí você faz eles perguntarem. Você pode perguntar junto com eles. Fala assim, Jesus, vamos perguntar a todo mundo. Jesus, você tem alguma palavra para a vovó? E a gente faz isso. Ou, né, aqui na nossa Páscoa, aqui, a gente fez desenhos para os vizinhos. Então, o que a gente faz? Pausa, minha vizinha linda, Angélica, lindona, tá aí. Amo você. A gente mudou de casa, ela não é nossa vizinha. É verdade. Vou te mandar um desenho. Então, a gente fez desenhos para os nossos vizinhos aqui dessa vez. Então, a gente sentou com eles e cada um perguntou ao Espírito Santo, o que eu posso desenhar para o meu vizinho? Então, isso vem, na verdade, de um fundamento que eu falei, que eu acredito que minhas crianças escutam a voz de Deus e eu não duvido, né? Então, por exemplo, teve uma das nossas filhas que teve o que foi do abacate lá. Abacate, disse assim que a vizinha ia ser uma ótima mãe. Falei, mas ela acho que nem tá querendo engravidar. Mas que ia ser uma ótima mãe e vai ter muita fome de abacate. Na hora que ela falou abacate, eu falei, não é normal vir abacate, né? Eu sei que ela gosta muito de abacate, a criança que falou. Mas tem algo aí. E eu falei, vou escrever. E eu escrevi isso no papel, interpretei também, né? O que, olha, eu sinto que quer dizer isso. E nós mandamos e pedimos o feedback, né? E daí a pessoa contou que abacate faz muito sentido para ela porque é um marco de uma mudança muito grande na vida dela. Que hoje ela ama abacate. Então, assim, é muito interessante que às vezes a gente não duvida, né, daquilo que Deus pode fazer. Então pode ser uma coisa estranha às vezes, né? Um detalhe diferente. Mas Deus usa essas coisas. Então, esses são os dois fundamentos, talvez, que eu poderia, agora, de bate-pronto, te dar. Creia que o Espírito Santo ele fala com o teu filho, né? E não existe Espírito Santo Júnior, então ele vai falar dentro da maturidade da tua criança, dando dicas, falando alguma coisa. E o segundo não duvide quando ele falar, né? Então, vai testando junto com a criança, vai perguntando mais vezes,
vai conferindo se é ou não é, né? E quando for algo muito legal, assim, específico, é uma das coisas que a gente faz, a gente aponta para esses momentos e fala para a criança, viu como você escuta a voz de Deus? Deus falou com você. Por quê? Porque para a criança, Deus fala de forma tão natural que nem ela mesma sabe expressar. Às vezes ela fala assim, mamãe, só sei que é isso. Mas você viu alguma coisa? Deus falou uma coisa? Eu falo assim, não, mas acho que é isso. Né? E aí quando a gente vai lá e coloca isso à prova, como se fosse, a gente vai lá e fala com a pessoa, a gente aponta para a criança, lembra aquela vez que você perguntou, então olha só o que a titia escreveu, olha o que aconteceu, olha, você lembra que várias vezes eu faço isso, eu vou ministrar em lugares, não todas as vezes, mas muitas vezes quando eu me lembro eu faço, eu pergunto, o que você acha que, né, vamos perguntar para Jesus, o que ele vai fazer no lugar que o papai vai? E aí, às vezes eu falo assim, cura? Claro que cura, né? Tipo, claro que cura. Como assim, claro que cura, né? E aí eu pergunto, vamos perguntar então algo mais específico? O que ele vai curar, né? E aí, às vezes, vem umas palavras de conhecimento que eu falo daí na hora, eu uso a palavra de conhecimento que meu filho me deu em casa, cito na hora do culto, e quando eu tenho um testemunho, eu volto para casa e conto para ele, olha só, aquilo que você falou aconteceu. Um rapaz, assim, foi curado e tal. Isso acontece com muita frequência. Então, talvez em relação a ouvir a voz de Deus, isso seria, acho que debate pronto, algo bem prático. Não sei se você quer falar mais uma outra coisa, mas... O que mais? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Aproveitar e responder o que vocês querem, né? Eu nem sei quanto tempo a gente tem, acho que já vai acabar. Tem mais 10 minutinhos, gente. Mais 10 minutinhos. Sobre o curso do Educando com o Espírito Santo, a gente ia fazer um presencial agora em abril, e aí teve que cancelar. Então, eu tô pensando e vendo as possibilidades da gente fazer um ao vivo. Então, vocês iriam se inscrever e aí tem horário marcado, vão ter que entrar no computador, assistir ao vivo e aí já ficaria gravado para quem vai fazer depois o curso online. O ao vivo, a gente vai poder fazer as dinâmicas ao vivo. E vai ser uma sequência, alguns dias. Eu não consigo dar esse curso em 2 dias. Ele não é um intensivo. O intensivo Quanto só vai mais ser dias, um melhor. ensino, tipo essa live, uma inspiração para você, mas você vai ficar como eu faço, né? O curso Educando com o Espírito Santo, ele precisa ser frequente, né? Uma vez por semana. Achei que eram as minhas crianças gritando, foi todo mundo dormindo. Mas fui checar, né, gente? E aí, a gente precisa ser consistente para que vocês aprendam, treinem em casa, façam as aulas, as atividades com as crianças, com os maridos, com quem convive com você. Você vai arriscar, você vai fazer as atividades. E aí dá espaço para que o Espírito Santo comprove quem ele falando, sabe? E você vai começar a ter testemunhos próprios. Você vai começar a ver um destravar na tua casa. Você vai começar a ver as crianças ativas, né, ativadas no que elas já ouvem. E as crianças vão começar a reconhecer a voz. Vocês vão começar a reconhecer a voz. Vai ter momentos intencionais. Realmente, esse curso é um dos meus prediletos. Eu amo fazer. Cada curso, ele é de um jeito, por causa do público. Ele é muito íntimo, coisas muito íntimas acontecem. E o Espírito Santo se manifesta de uma forma muito única. Pra vocês terem uma ideia, num dos cursos, uma das mulheres foi totalmente liberta na hora que ela recebeu um desenho de uma criança que estava lá. E eu estava contando o testemunho da minha filha daquela semana. O testemunho da minha filha narrava praticamente o desenho. No momento que ela recebeu o desenho, ela foi livre, liberta para sempre da depressão profunda. E tava bem difícil a situação dela e até hoje ela tá com a gente. E hoje ela é incrível, é um avião. Então, assim, são coisas que a gente... para ser educação de filhos, mas coisas vão acontecendo, porque para educar bem o seu filho, você precisa estar livre dessas coisas, senão você vai reproduzir essa forma de pensamento, esse padrão, e aí provavelmente você vai ter um filho também depressivo, por exemplo, né? E hoje ela é livre, hoje ela já detecta, ela já sabe os pensamentos, ela já testou, né? Então, assim, a Ju, né, tá escrevendo aí, ela faz parte da staff, foi maravilhoso aquele curso. A staff ama, eles querem estar o tempo inteiro voluntárias, porque é incrível, né? Fala muito com a gente também. Então, nós vamos fazer ele online, eu só não defini a data ainda, prometo essa semana conseguir fechar essa data, a gente avisa pra vocês como é que vai ser, e aí pode ser que fique disponível pra todo mundo, quem quiser fazer o curso online, né? Então essa é a nossa ideia, vamos ver como é que vai funcionar, mas eu creio que vai funcionar muito bem, né? E eu também tô sonhando em fazer uns kits aí, de educação de filhos, pra mandar pra vocês, pra que vocês possam fazer, vamos ver se as borboletas conseguem me ajudar. Que legal. Eu acho que a gente falou sobre os tópicos, claro que tem perguntas bem específicas, né? E aí a gente poderia talvez falar outras coisas, mas tem assuntos bem genéricos, né? Família, casamento em geral, né? Eu acho que a gente abordou quase tudo, né? Acho que foi quase tudo, Uhum. Então vamos lá.
vamos fazer o seguinte, alguém tem uma pergunta bem específica que a gente possa responder agora? Veja lá que eu vejo aqui. Aí se você pode escrever aqui ou nas perguntas, e aí a gente pode responder, já está acabando, a gente pode orar por vocês ainda. Me perguntaram ali, o curso Educando com o Espírito Santo é para pai e mãe, homem também, não é borboleta só mulheres não, gente. Não, é para casal. Todo mundo, casal. É show quando faz o casal, porque daí tá alinhado para, né, seguir uma linha. Sim. Né? E assim, é um curso que potencializa todos os outros que você fez educação de filhos. Ele não vai jogar fora nada. Ele vai potencializar as ferramentas que você já aprendeu e ainda te dá novas, né? Que mais? Vamos lá, gente. Tem perguntas ainda? Vamos ver. Façam uma live sobre namoro. Boa. Já tô meio desatualizada. Já faz um tempo que a gente não namora. Ai, amor, vai. Brincadeira, namoro. Meu Deus do céu, deixa eu dar uma máquina. Não escutei. Os dois que sempre quiseram ter muitos filhos, sim. Sempre 3 eu quis. A gente queria no mínimo, a minha frase era no mínimo 3. Sempre planeje um a menos do que você tá... Porque vai escapar um, gente, escapa. Eu sempre quis mais aqui. Quando a gente, na verdade, mudou a nossa mentalidade sobre filhos, também isso foi importante, né? Onde eu creio que na cultura brasileira, filhos é um peso, só vem para estragar o casal e não. E quando a gente viu pessoas com mais filhos vivendo uma vida frutífera e uma cultura americana, por exemplo, onde o filho não é um problema, ele na verdade faz parte da vida e você tem que, né, aprender a lidar com isso. A gente mudou a nossa mentalidade e foi mais fácil aí, né? E, gente, cada filho que vem, pensa pelo lado espiritual. É algo espiritual que vem junto, muito power, né? É algo de Deus, é algo revelado de Deus dentro da casa. É um ouro, uma faceta de Deus que só aquela criança tem. Então, cada filho que vem, a gente fica mais forte, a gente fica mais completo, a gente fica mais efetivo, mais frutífero. É ao contrário, né, do que muitos pensam. Alguém perguntou do Sozo, casal à distância. Eu acho que o Sozo Brasil, se você for lá na @Sozo Brasil, eles devem fazer online, tá? Sessão de Sozo. Gente, perguntaram também sobre filhos autistas, tá? Eu não tive experiência ainda de ter... tive umas mães no Educando com o Espírito Santo que tinham uns filhos assim. A minha irmã tem um filho e a minha irmã tem um projeto chamado Eco Project. Procura esse projeto, tem muita ajuda, muita ferramenta legal, tá? E assim que eu tiver coisas específicas do curso nosso para as crianças autistas, eu também divulgo para vocês, tá? Mas a gente tá sempre fazendo parceria. Inclusive, é um sonho do Vô Borboleta fazer um culto para as mães das crianças que tem algo assim, né? Algum transtorno desses, tá? A gente ainda vai divulgar para vocês. Uma outra pergunta que veio aqui é se a gente tem cursos. Nós temos 2 cursos hoje online que estão disponíveis, né? Um é a Escola do Alto, que inclusive está com as matrículas abertas, que é um curso mais longo, que é a nossa escola. Você pode procurar, é escoladoalto.com. Não vou falar aqui tanto, senão a gente vai gastar todo o tempo. E tem o Metamorfose, que é o curso para mulheres, que é um curso também de 10 semanas. O Escola do Alto é mais longo do que isso, é 30 semanas. E aí você pode procurar depois no voiborboleta.com também. Isso, escreve lá, pessoal, Eco Project, ela já escreveu, a Bianca, e o Sozo Brasil, alguém escreve aí também para o pessoal conseguir entrar na página da Kézia. Que mais? Perguntaram sobre disciplina, sobre a vara. Gente, procura os ensinos da Jaque Hayashi sobre a vara, é muito interessante. O versículo sobre a vara, como diz que é até a criança ter entendimento da graça. Depois você não precisa usar isso, você pode falar com ela, resolver com ela de outras formas, né? Então, eu sou muito dessa linha. Estuda lá o que a Jaque Hayashi fala, tem estudo sobre esse assunto, tá? Vai acabar. Okay. Vamos lá, antes que acabe, eu queria orar por vocês por cura. Yes. É algo que eu creio que Deus quer fazer para algumas pessoas. E eu creio que uma pessoa que está com as pernas cansadas, é uma sensação de perna cansada. É tipo uma dor, ou você tem fraqueza nas pernas. Eu quero orar por você. Como é que foi o nome daquela doença que a gente viu? Recebeu eu não sei o nome, mas é que você se irrita muito com ruídos. Alguma coisa monofonia. Alguém assim. mastigando do teu lado, alguém fazendo... Você fica louca, assim, te incomoda, te arrepia. Faltam 2 minutos para acabar. Então tá, eu quero orar por você também. Eu creio que Deus quer fazer isso novamente. E outra coisa, se você tiver alguma outra dor, né, talvez infertilidade. Eu sinto uma pressão na cabeça também, não é normal. Coloca tua mão na cabeça, se tiver uma dor no peito, coloca a mão no peito. Eu quero orar com você rapidinho, então, antes que a gente acabe aqui. Misofonia, isso mesmo. Vamos orar por misofonia. Da misofonia. Em nome de Jesus, nós declaramos o fim da misofonia, o fim da dislexia também, todas as doenças de neurologia, no sistema nervoso. Nós declaramos agora um alinhamento de pensamentos de todos os sistemas neurais em nome de Jesus. Declaramos voltando a capacidade de compreensão e a paz
declaramos a paz do Senhor vindo, o shalom do Senhor vindo sobre a mente e as emoções das pessoas agora. Amém. Fertilidade, nós liberamos fertilidade extraordinária sobre esses homens que estão com problema, sobre os úteros das mulheres. Eu falo com os úteros agora, vivifiquem. Awakening, né? Declaro um acordar, um despertar. Vocês são saudáveis, feitos para gerar. Em nome de Jesus, eu declaro um shift agora. Amém. Põe a mão no seu útero e declaro: o meu útero foi feito para gerar. Meu útero vai gerar. Em nome de Jesus. Quero também orar por os joelhos que eu falei, as pernas. Coloque a mão no teu joelho e declaro alinhamento e cura, fim da dor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cabeça também, declaramos fim da dor e fim do peso. Em nome de Jesus. E nós encerramos essa distração, dessa misofonia, disso que incomoda vocês agora. Também em nome de Jesus nós declaramos, nós vimos uma cura muito milagrosa esses tempos disso, e Deus está fazendo. Ele está liberando vidas que não tem nem coragem de falar que isso existe, mas existe, incomoda muito. Gente, Deus abençoe vocês e nos escrevam direct testemunhos se vocês tiverem e quem sabe a gente faz mais uma dessa. Beijos, Beijo, boa até noite, mais. Boa noite. Até mais.